Paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, bem-vinda a este nosso blog franciscano, O Espírito de São Francisco de Assis nas Fontes Franciscanas. Estamos hoje no 39º encontro. Estamos nos últimos encontros, como também no de hoje, lendo, refletindo um dos textos mais belos, profundos, simples de São Francisco, que tocam muito intimamente o nosso carisma e que tem como título Do Corpo do Senhor. É a primeira admoestação de São Francisco. O título poderia ser também Como Deus revela a loucura de sua paixão por nós. Hoje é a 7ª parte dessa admoestação, ou seja, o último parágrafo. E nós colocamos como título deste último parágrafo: Ó filhos dos homens, até quando tereis o coração pesado? Ó filhos dos homens, até quando tereis o coração pesado? Para começar essa nossa reflexão, vamos ouvir o texto da admoestação. Então, é São Francisco que nos fala. E assim, ó filhos dos homens, até quando tereis o coração pesado? Por que não reconheceis a verdade e não credes no Filho de Deus? Eis que todos os dias ele se humilha, assim como quando desceu do trono real para o útero da Virgem Maria. Cada dia vem a nós sob a aparência humilde. Cada dia desce do seio do Pai sobre o altar, nas mãos do sacerdote. E como se mostrou aos santos apóstolos em verdadeira carne, assim, de igual modo, se mostra a nós no pão consagrado. E assim, vendo a sua carne, eles viam apenas a carne dele, mas, contemplando-o com os olhos espirituais, criam ser ele o próprio Deus. Assim também nós, vendo o pão e o vinho com os olhos corporais, vejamos e creiamos firmemente ser dele o Santíssimo Corpo e Sangue vivo e verdadeiro. E desse modo o Senhor está sempre com seus fiéis, como ele mesmo diz: eis que estou convosco até a consumação do tempo. Até aqui são as palavras de São Francisco, o último parágrafo da primeira admoestação do Corpo do Senhor. O parágrafo começa com um assim. Assim soa como consequentemente, ou dessa forma, desse jeito. Francisco acabara de mostrar como e quanto Deus se aniquila a ponto de caber num pedacinho de pão e num pouquinho de vinho. Tudo isso só para que assim ele pudesse estar conosco e nós, seus filhos muito amados, com ele e como ele, na intimidade de sua presença. Essa intimidade é tão forte e profunda
que ele se dá todo, a ponto de nós podermos recebê-lo e comê-lo, sem nenhum receio ou constrangimento. Então é que Francisco, movido e comovido por esse inaudito mistério, essa doação tão humilde, faz sua grande exortação. Ó filhos dos homens, até quando tereis o coração pesado? A frase é do salmista, que lamenta o fato de os israelitas, em vez de seguir Javé, alimentando-se da palavra da sua aliança, preferem nutrir-se com o nada e com a ilusão dos ídolos, dos deuses. Poderíamos começar perguntando por que Francisco aqui, em vez de irmãos, chama seus companheiros de filhos dos homens. Talvez possamos dizer que, depois de mostrar tudo quanto o Pai vem fazendo para estar conosco e fazer-nos seus filhos muito amados, Francisco percebe que nós, a exemplo dos discípulos de outrora, custamos ver, entender e acolher essa iniciativa, essa graça. Em vez de filhos dos homens, poderia se traduzir também como filhos de Adão. Ou seja, Francisco está proclamando que chegou a hora de libertar-nos de vez da grande mentira, a maior, única e primeira de todas, que tem início com Adão, que o homem é filho do homem e não primeiramente filho de Deus, que é seu Pai. A frase soa, então, como grito angustiado e ansioso de um filho mais velho aos seus irmãos mais novos. Deixem de ser filhos de si. Acordem para a vossa grandeza e dignidade de filhos do nosso grande Pai do céu, o Pai Nosso. É essa mentira que torna o coração pesado. Pesado porque, a exemplo do filho mais velho da parábola evangélica, nós também preferimos considerar-nos e conduzir-nos meramente como empregados, embora eficientes por vezes, cumpridores, ainda que fiéis, de nossas obrigações caseiras, cheios de direitos e merecimentos, esquecendo nossa dignidade maior e originária, que é o júbilo da graça de nossa filiação divina. Deus quer que sejamos seus filhos, morando em sua casa, no íntimo de seu coração, e nós teimamos, a exemplo do filho mais velho da parábola de Jesus, querendo ser seus empregados, funcionários e mercadores, morando apenas no mesquinho e miserável galpão do nosso egocentrismo. Por isso o grito de Francisco: ó filhos dos homens, acordem! Até quando tereis o coração pesado? Mas então, o que fazer para deixar de ser filhos dos homens e poder entrar na casa do Pai e assim tornar-nos filhos muito queridos,
e deste modo poder sentar, participar e comungar da mesa da ceia do seu amor? Responde Francisco: reconhecer a verdade e crer no Filho de Deus, acolhendo-o em seu caminho de humildade, pobreza e abaixamento. Reconhecer e crer são palavras muito preciosas na vida do amor, na vida religiosa. Sem sua dinâmica, não existe amizade, família e muito menos vida religiosa, vida cristã. Reconhecer expressa o trabalho sereno, mas contínuo, de quem procura olhar, ver, descobrir e corresponder sempre mais, melhor e de novo, a graça de ser escolhido e amado por tão grande Senhor. Um Senhor, assim como quando desceu do trono real para o útero da Virgem, cada dia vem a nós sob a aparência humilde. Cada dia desce do seio do Pai sobre o altar, nas mãos do sacerdote. Neste sentido, mais que informações ou saberes, reconhecer indica a busca de identificação com a pessoa amada e, acima de tudo, a disposição de servi-la com toda a gratidão e diligência. É nessa mesma dinâmica que devemos entender a exortação de São Francisco para que também creiamos no Filho de Deus. Crer antes de crença é alegria, vigor, entusiasmo que nasce e floresce da experiência de ser visto, aceito, escolhido e amado. É aceitar que se é acolhido mesmo sendo rejeitável. Nesse sentido, crer sempre se constitui e se transforma em novo nascimento. E quando na origem dessa experiência está o Filho de Deus, que nos ama, que vem ao nosso encontro, que se humilha, se apresenta e se apequena, fazendo-se filho do homem, tão somente para que nós o pudéssemos receber, é evidente que sua filiação ou condição divina também passa para aquele que o acolhe, para aquele que a ele se entrega e confia. Nesse caso, fé passa a ser a seiva que nos faz crescer para dentro da pessoa que nos ama, no caso, para dentro de Jesus Cristo, para dentro de Deus. Assim, crer em Jesus Cristo significa nascer e crescer no Filho muito amado de Deus Pai, que nos faz também a nós, filhos amados desse seu Pai. Francisco termina sua exortação dizendo: vendo o pão e o vinho com os olhos corporais, vejamos e creiamos firmemente ser dele o Santíssimo Corpo e Sangue, vivo e verdadeiro. Além de reconhecer e crer, também ver e contemplar são verbos que dinamizam tanto o nascimento como o crescimento do filho, ou melhor, do discípulo, no seguimento e na imitação do Mestre. Podemos dizer que assim como o alimento do corpo segue o caminho da boca, o alimento do espírito, ao contrário, chega ao nosso interior pela porta dos olhos e pela contemplação.
Nosso espírito, nossa alma, são, portanto, aquilo que nossos olhos veem e nossa mente contempla. Na verdade, os olhos são o brilho, a luz da alma. Refletem aquilo ou aquele que mais buscamos e amamos. No caso, o Filho do Deus vivo, que através de seu corpo que comemos, nos dá a graça de sempre, de novo, tornarmos-nos também nós filhos do Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, vamos tentar agora ver como acontece que nós temos um coração pesado hoje. Quem nos exorta a um coração atento, alegre, reconhecido e agradecido para com a Eucaristia, como cume para o qual deve tender toda a vida e toda a ação da Igreja, e de um cristão, portanto, e ao mesmo tempo como fonte de onde emana toda a força, é nosso Papa Francisco. Vamos então ler agora um pequeno trecho da encíclica Laudato Si. Diz o Papa Francisco: a criação encontra sua maior elevação na Eucaristia. A graça que tende a manifestar-se de modo sensível atinge uma expressão maravilhosa quando o próprio Deus, feito homem, chega ao ponto de fazer-se comer pela sua criatura. É forte, é coisa inaudita o que o Papa diz. E continua: no apogeu do mistério da encarnação, o Senhor quer chegar ao nosso íntimo através de um pedaço de matéria. Não o faz de cima, mas de dentro, para podermos encontrá-lo em nosso próprio mundo. Na Eucaristia já está realizada a plenitude, sendo o centro vital do universo, centro transbordante de amor e de vida sem fim. Unido ao Filho encarnado presente na Eucaristia, todo o cosmos dá graças a Deus. Com efeito, a Eucaristia é por si mesma um ato de amor cósmico. Sim, cósmico, diz o Papa, porque mesmo quando tem lugar no pequeno altar de uma igreja de aldeia, a Eucaristia é sempre celebrada, de certo modo, sob o altar do mundo. A Eucaristia une o céu e a terra, abraça e penetra toda a criação. O mundo, saído das mãos de Deus, volta a Ele em feliz e plena adoração. No pão eucarístico, a criação propende para a divinização, para as santas núpcias, para a unificação com o próprio Criador. Por isso, a Eucaristia é também fonte de luz e motivação para as nossas preocupações pelo meio ambiente. Eleva-nos a ser guardiães da criação inteira. Até aqui, as palavras do Papa Francisco na Laudato Si. E para finalizar, meu irmão e minha irmã, um exemplo muito pequeno em comparação com a Eucaristia, mas talvez ele pode ajudar-nos a compreender a grandeza deste mistério inaudito. Imagine que você seja convidada pelo Papa Francisco para almoçar ou jantar com ele. Como é que você se sentiria? Como é que você voltaria para casa depois?
não iria contar para todo mundo essa graça de poder jantar e almoçar com o Papa? Pois bem, e conhecer assim na intimidade a vida do nosso Papa? Pois bem, quem nos convida para almoçar e comer com ele não é o Papa, é o próprio Deus, através do seu Filho querido Jesus. Eis, meu irmão, minha irmã, a grandeza desse mistério que fazia Francisco chorar de emoção e lançar gritos de alegria e de júbilo. Meu irmão, minha irmã, um grande abraço, paz e bem.